A paz e a graça do Senhor para todos. Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra em 2 Reis, no capítulo de número 20. Capítulo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Aqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, o capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Podemos perceber nessa passagem bíblica que acabará de ler que a oração ela tem poder. O profeta Isaías, filho de Amós, foi até o rei Ezequias com a seguinte mensagem: Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não sararás. Quando o rei Ezequias recebeu essa notícia, o rei Ezequias teria 1000 motivos de se desesperar. Mas quando nós fazemos a leitura, nós aprendemos muitas lições através dessa passagem. Em vez do rei Ezequias se desesperar, Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar e chorar na presença de Deus. E quando o rei Ezequias estava orando, e antes de o profeta Isaías sair do pátio, a voz do Eterno, clamor do alto, e disse para o profeta: Volta lá e diga a Ezequias, rei do meu povo, que eu vou sarar suas enfermidades. E não só vou sarar suas enfermidades, mas também vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Então podemos perceber aqui que a oração ela tem poder. Por causa da oração de Abraão, Deus abriu a madre da casa de Abimeleque. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 20, versículo 17 e versículo 18. Por causa da oração de Moisés, Deus escolheu 70 homens
para ajudar ele a levar a carga do povo. Isso está registrado lá em Números, capítulo de número 11, versículo 16 e versículo 17. Por causa da oração de Josué, Deus parou o sol e a lua. Isso está registrado lá em Josué, capítulo 10, versículo 12 até o versículo 14. Por causa da oração de Ana, Deus lhe concedeu um filho. Isso está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 9 até o versículo 19. Por causa do clamor de uma nação, Deus levantou um libertador. Isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. Por causa da oração de Elias, Deus mandou fogo do céu. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 36 até o versículo 39. Por causa da oração de Eliseu, Deus ressuscitou o filho da viúva. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 32 até o versículo 37. Por causa da oração de Sansão, Deus fendeu a caverna que estava em Lei e saiu dela água. Isso está registrado lá em Juízes, capítulo 15, versículo 14 até o versículo 19. Por causa da oração de Zacarias, Deus abriu a madre de sua esposa, sendo ela avançada em idade. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 13. Então, podemos perceber que a oração, ela tem poder. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, ele orou ao Senhor. E quando você ler lá a oração de Ezequias, não foi uma oração de 1 hora. A oração de Ezequias não foi uma oração de 2, 3 horas ou meia hora, não. Quando você lê a oração de Ezequias, foi mais ou menos de 36 palavras. E isso, claro, vai depender da versão que você usar para ler essa passagem. Então, uma oração de mais ou menos 36 palavras, Deus acrescentou ao rei 15 anos. Então, quando nós oramos em espírito e em verdade, quando nós oramos com o nosso coração aquebrantado, quando nós oramos com sinceridade diante do Senhor, o Senhor, Ele nos ouve. Então, eu não sei qual é o propósito que você tem colocado diante de Deus. Talvez você já tenha orado pelo seu filho que está nas drogas e não consegue se libertar. Talvez você já tenha orado pelo seu esposo que ainda não aceitou a Cristo. Talvez você tenha orado pelo seu casamento. Talvez você tenha orado para Deus fazer um milagre na tua vida. Mas eu te digo, não desista de orar. Se você está orando pelo seu filho, continue orando. Se você está orando pela sua filha, continue orando. Se você está orando para Deus restituir, restaurar o teu casamento, continue orando. Se você está orando para Deus salvar, alcançar os teus parentes, os teus vizinhos de longe e de perto, continue orando, porque a oração, ela tem poder. A oração, ela tem poder. E foi justamente quando o rei Ezequias orava
que a voz de Deus bradou dos altos céus ao profeta, dizendo que ele voltasse lá. E a primeira mensagem que o profeta levou era uma mensagem de morte, uma mensagem de luto. Mas a segunda mensagem que o profeta levou para o rei era uma mensagem de restauração, era uma mensagem de alegria, era uma mensagem de esperança. Então, não desiste de orar, porque a oração ela tem poder. Não desiste de orar, porque a oração ela tem poder. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a minha vida, e vamos continuar orando para que Deus possa abençoar a nossa nação, o nosso país, e que nós possamos, ter resposta da parte de Deus das nossas orações. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, adicione o sininho para que você possa receber todas as notificações. Então, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.